Vejo que você quer começar com algumas afirmações aqui. Bem, eu quero esclarecer um pouco melhor do que ontem a questão que ocorreu na Strathfield High School em Sydney, quando os dois pastores australianos deram sua explicação de por que Brinsmead estava errado. Mas como eu disse ontem, a única coisa em que concordaram foi que Brinsmead estava errado. Brinsmead disse que nossos pecados são tirados de nós. O pastor Basham, meu tio por afinidade, disse que Brinsmead está errado. Esses pecados precisam ser confessados, precisam ser arrependidos e precisam ser abandonados antes que possamos ser selados. O selamento não muda nosso caráter, ele sela nosso caráter. Quero que você tenha isso claramente em sua mente. E essa é a verdade. Hector Kingston. Pastor Hector Kingston o seguiu, tendo ouvido o que ele havia dito, e disse: Brinsmead está errado. Nossos caracteres não são mudados até que Jesus retorne. Em outras palavras, tanto Brinsmead quanto Kingston acreditam que Deus operou um milagre que ele não fez em nossa vida porque não entregamos tudo a ele. E então, isso se tornou a grande divisão em todo o mundo, e ainda é a maior divisão, além das questões de salvação na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sempre que você ouve um pastor dizendo que continuaremos a pecar até que Jesus venha, você pode dizer amém a isso. Podemos continuar a pecar até que Jesus venha, mas não espere estar no reino dos céus. Nossos caracteres precisam ser aperfeiçoados pelo poder de Cristo que habita em nós antes de sermos selados pelo selo do Deus vivo. Agora, isso nos leva à questão. Um problema se desenvolveu. Ainda ouvimos isso hoje. Frequentemente, aqueles de nós que acreditam no poder do Evangelho para nos impedir de cair, que acreditam que ele é capaz em nossas vidas, muitas vezes são chamados de perfeccionistas. Talvez alguns de vocês tenham sido chamados de perfeccionistas, às vezes legalistas. Agora, quero dar a vocês uma compreensão dessa questão. A irmã White menciona apenas uma vez a palavra perfeccionismo em todos os seus escritos. Só consegui encontrar uma declaração que usa a palavra perfeccionismo em todos os seus escritos. Mas isso nos diz muito claramente o que ela acreditava por perfeccionismo. Ela usou a palavra perfeito centenas de vezes. A palavra perfeito é sempre usada para descrever o caráter do verdadeiro povo fiel de Deus. Ela nunca condena a questão da perfeição do caráter. Ela nunca chama isso de legalismo. É o objetivo, é o ponto final, por assim dizer, da questão da salvação. Deus aperfeiçoará seu caráter por meio de Jesus na vida de cada um de nós. Eu estava pregando na Holanda e eu tinha um sermão listando perfeição ou perfeccionismo. Eu tive um pastor jovem. Na verdade, ele nasceu no Suriname, ou no que antigamente era chamado de Guiana Holandesa na América do Sul. Mas ele falava inglês excelente e, claro, falava holandês excelente. Ele foi treinado em Loma Linda. Algo me disse que era melhor eu resolver alguma coisa antes de pregar aquele sermão. E foi o que eu fiz. Eu disse, olha, faltava cerca de meia hora para eu pregar o sermão. Eu vou ler todas as escrituras para você, e eu quero ter certeza de que a Bíblia holandesa diz a mesma coisa. Porque eu não queria ser mal interpretado no que eu estava dizendo por causa de uma tradução ruim na língua holandesa. Eu li todos os textos e ele disse, todos os textos são iguais, o mesmo significado, sem diferença. Eu disse, agora eu quero ler para você as declarações do Espírito de Profecia, especialmente uma declaração. E é uma declaração sobre perfeccionismo. E ele tinha consigo, ou conseguiu obter, uma tradução holandesa de seus primeiros escritos. Esta é a declaração que li para ele. Vem da página 101 dos primeiros escritos. A única vez, irmã White, que eu saiba, que ela usou a palavra perfeccionismo. Deixe-me ler para você. Deus não confiará o cuidado de seu precioso rebanho a homens cujas mentes e julgamentos foram enfraquecidos por erros anteriores que eles acalentaram, como o chamado perfeccionismo e espiritualismo, e que por seu curso
enquanto nesses erros desconsideraram a si mesmos e trouxeram reprovação à causa de Deus. Agora, quando li isso para ele disse: pare, leia de novo. Eu li de novo. Ele disse: não diz isso na edição holandesa de Primeiros Escritos. Eu disse: o que diz? Bem, ele me deu uma dessas enormes palavras compostas que a língua alemã e holandesa tem. Eu disse: sim, mas o que significa? Eles traduziram o perfeccionismo ensinando a perfeição. Agora, é isso que os holandeses leem quando leem o livro Primeiros Escritos, que é um erro terrível ensinar a perfeição. Você sabe, no índice, ou melhor, as informações extras, o apêndice no final dos Primeiros Escritos, as primeiras edições não os tinham, mas já existem há muitas décadas. Eles nos dizem o que a irmã White estava abordando. Ela estava se dirigindo ao movimento Carne Santa, que surgiu no final da década de 1850. Muitas pessoas só pensam no movimento Carne Santa, que surgiu em 1900 em Muncie, Indiana. Eles não percebem que houve um movimento Carne Santa anterior na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E isso foi bem no final da década de 1850. E eles apontaram que essa declaração foi escrita em oposição ao movimento da carne sagrada. Então, quando ela estava falando sobre perfeccionismo, ela estava falando sobre pessoas, alegando que agora tinham carne sagrada e não podiam pecar. E eles estavam fazendo abominações alegando que não poderia ser pecado porque eles tinham carne sagrada. Que ilusão era essa? Fui para a Suécia, no oeste da Suécia, perto da cidade de Falkenberg. Eu confundi com o pastor Falkenberg, mas é Falkenberg, a cidade na parte ocidental da Suécia. E depois que eu preguei lá, um grupo de homens veio até mim, uma mulher e um grupo de homens. Eles disseram: estamos muito preocupados com nossa tradução de escritos antigos na língua sueca. Eles disseram que, em 1927, a primeira edição de Primeiros Escritos foi traduzida para a língua sueca. Mas recentemente, aconteceu de ser, eu acredito, 1979. Eles reapresentaram este livro, alegando que a língua sueca evoluiu bastante desde que foi traduzida em 27. E mais uma vez, houve grandes mudanças. Agora eles disseram que isso não foi por acidente. Isso foi feito deliberadamente pelos tradutores, porque me deram uma cópia dos Primeiros Escritos em inglês. Eu não tinha comigo naquela ocasião. E eles me disseram para abrir uma determinada página. E eles disseram: agora vamos ler para vocês a tradução do que foi dito em 1927. Agora, essas pessoas falavam inglês quase perfeito. Eles sabiam inglês, como a maioria dos escandinavos que foram educados sabem, e holandês e assim por diante naquela parte da Europa. E eles leram e eu assisti. Não era perfeito em palavras, mas era absolutamente perfeito em pensamento quando eles traduziram de volta para o inglês. Eles disseram: agora vamos ler a adição mais recente, e dizia exatamente o oposto do que a irmã White disse. Como o povo sueco pode entender, e sempre foi sobre vitória sobre o pecado. Isso se torna o problema. Eles não suportam essa santificação, essa santidade, essa habilidade sob o poder interior de Jesus que nos é dada para sermos guardados de cair e sermos apresentados sem defeito diante do trono de Deus. Eu estava na Polônia. Tadeusz Forzik. Ele veio até mim com a edição polonesa, também de escritos antigos. E eles mutilaram o que os ingleses diziam. Não sei em quantas outras línguas na Europa eles fizeram isso, mas eu vos digo: que chance têm essas pessoas de compreender a verdade pura de Deus, se eles não tiverem uma tradução precisa? Não é difícil. Em cada caso, eles me mostraram o quão fácil era traduzir virtualmente palavra por palavra para a língua deles. Então não era uma questão de não ter expressões simples que fossem equivalentes à edição em inglês. Mas irmãos, irmãs, isso está acontecendo em inglês? Não sei quantos de vocês percebem que um livro após o outro, não muitos ainda, estão sendo colocados em inglês simples. Quantos sabem disso? Sim,
Estou falando de Caminho a Cristo. Estou falando de O Desejado de Todas as Nações. Estou falando de outros livros da série Conflito. Agora, há 2 argumentos para fazer isso. As primeiras que me lembro foram feitas por Robert Whelan, em nome de... não me lembro qual editora, mas acho que era a Pacific Press. Agora o argumento era: olha, temos que simplificar a linguagem para os africanos. Agora, lembre-se, muitas das nações da África já foram colônias britânicas. Então, ainda hoje, as pessoas educadas aprendem inglês. Eu posso te dizer, eu preguei várias e várias vezes em muitos desses países africanos. O pastor Spear pregou. Na verdade, ele foi missionário na Tanzânia por vários anos. Russell pregou lá. Todos nós pregamos lá. Eu uso a Bíblia King James. Eles estão usando a Bíblia King James. Eu estava pregando na nação de Botsuana e fui para a classe da escola sabatina, da igreja principal bem ao lado do escritório da conferência, antes de eu pregar às 11 horas. Eu fui para a classe de inglês. Nunca esquecerei esse médico. Na verdade, ele era o diretor de saúde de toda a nação de Botsuana. E ele estava lendo no trimestral da escola sabatina. E dizia, basicamente, aqui está a paciência dos santos. Esqueci que não era isso. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas a questão que ele levantou foi, e ter fé em Jesus. Agora ele se levantou naquela classe e disse, quando eu era um garoto crescendo na igreja adventista do 7º dia, dizia a fé de Jesus. Agora tem que haver uma diferença entre fé em Jesus e a fé de Jesus. Este é um africano, um botsuano, antigamente a terra de Bechuana protegida sob a coroa britânica. Ele disse, eu quero que alguém me explique qual é a diferença entre fé em e fé de. Ele entendeu as nuances da preposição. Esses são africanos. Muitas pessoas que falam inglês neste país nem seriam tão articuladas assim. Então eu expliquei a eles. Ele disse, obrigado, Dr. Standish. Agora eu entendo. Sim, temos que ter fé em Jesus. Mas não podemos guardar os mandamentos de Deus a menos que tenhamos a fé de Jesus. Isso é diferente. E é isso que esse texto diz. Mas você tem uma dessas miseráveis traduções modernas na lição trimestral. Ele não leu porque tinha uma Bíblia King James, mas era isso que estava no boletim trimestral da escola sabatina. Então isso está chegando. Deixe-me ler. E olha, espero que todos vocês tenham, só podemos dizer algumas coisas aqui. Deixe-me ler o que está em Caminho a Cristo, página 62, na edição simplificada. Claro, precisamos disso para os jovens porque eles não conseguem entender essa linguagem. Ouça, deveríamos ter os jovens mais educados da história do mundo. E eles são tão ignorantes, entre aspas, que não conseguem entender o inglês simples como escrito pela serva do Senhor sob inspiração. Que absurdo ridículo é esse de termos que simplificar para os africanos ou para os nossos jovens? A página 62 é o que a irmã White escreveu. Página 62 de Caminho a Cristo. Isto é o que a irmã White escreveu sob inspiração. E por causa dele, lidando com Adão, e por causa do pecado dele, o pecado de Adão, nossas naturezas são caídas. Quantos acreditam nisso? Amém. Vamos levantar as mãos. Claro que nossas naturezas estavam caídas. É por isso que nascemos com uma natureza pecaminosa, não com um caráter pecaminoso, porque ainda não desenvolvemos nenhum caráter, de uma forma ou de outra, mas temos uma inclinação para o mal. O que diz no mais simples? A propósito, é tão difícil entender que por causa do pecado de Adão, nossas naturezas são caídas? Você precisa simplificar mais isso. Esta é uma desculpa para negar a verdade que foi escrita. Isto é o que está na edição simplificada. Em inglês. Em inglês. Por causa do pecado de Adão, somos todos pecadores. Abominação. Falsidade. Erros evangélicos. Erros. Se os jovens lerem isto, se os africanos ou os adultos disserem, eu também preciso de uma cópia simples. Liguei para o pastor Wood. Ele estava lá. E eu disse, Ken, isso é uma abominação. Bem, é um erro terrível que cometemos. Bem, eu disse, espero que seja corrigido na próxima edição. Bem, ele disse, vai demorar um pouco até chegarmos à outra edição. Ok, bem, vamos continuar. Certo, Russell. Ao olharmos para a situação que estamos enfrentando agora e as traduções,
Eu acho que, sem dúvida, o diabo transformou esta igreja em uma situação onde podemos ser pentecostais, podemos ser qualquer coisa que quisermos ser, exceto crer e viver a verdade pelo poder de Deus. Russell. Eu estava pensando enquanto Colin falava. Esperamos que nossos jovens estudem Shakespeare, cujo inglês era um quarto de milênio mais velho que o da irmã White. Mas eles são ignorantes demais para entender o inglês claro e fácil de entender do espírito de profecia. Não se deixe enganar. Isso é um estratagema para afastar os jovens da fé. E isso está acontecendo com o espírito de profecia, livro após livro do espírito de profecia. E assim como a tradução Nova Versão Internacional é a Bíblia padrão agora na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na língua inglesa. Não se enganem, o espírito de profecia padrão será essas traduções pervertidas do inglês para o inglês do espírito de profecia. Satanás é inteligente. Somos burros por permitir que isso aconteça. Quão importante é a redação da doutrina para o ministro. Paulo disse isto. Em tudo te mostras modelo de boas obras, e na doutrina mostras incorruptibilidade, gravidade, sinceridade. A doutrina é vital. E ainda assim nos dizem hoje, vamos pregar Cristo e esquecer a doutrina. A doutrina é toda centrada em Jesus Cristo. Sem a doutrina, você não pode conhecer Cristo. Eu disse ontem que falaríamos sobre aqueles homens poderosos na Austrália, velhos pastores, homens que ocuparam altos cargos na igreja, que se opuseram a Desmond Ford quando ele trouxe seus erros condenáveis para a nossa igreja, que se espalharam, é claro, por todo o mundo, e agora são o adventismo do sétimo dia padrão em nossas escolas e em todos os outros lugares. A ponto de apenas 1 ou 2 meses atrás, o professor da Bíblia em uma de nossas escolas de ensino médio em Melbourne dizer aos alunos: guardem um dia da semana, mas qualquer um que você escolher. Que homem perverso! Em uma escola adventista do sétimo dia. Por que ele não faz a coisa decente? Renuncia à sua filiação e vai dar aulas em uma escola estadual, onde não importa o que você acredita sobre o dia de sábado. A propósito, ele era professor da Bíblia. Ele era um professor da Bíblia lá. É isso que estamos tolerando na Austrália hoje, como uma questão de tempo contemporâneo, e está em todo o nosso país. Por fim, como é que eu me envolvi nisso? Fico quase perplexo quando olho para trás. Voltei do campo missionário para tratar de alguns assuntos educacionais para nossos filhos em 1973. Estou andando atrás do Hospital Adventista de Sydney. Esbarro no pastor Burnside. Claro, eu o coloquei em um pedestal. Nós conversamos um pouco socialmente. E então, de repente, ele disse: Russ, você ficaria de coração partido se soubesse o que Desmond Ford está fazendo lá em Avondale. Agora, lembre-se, eu já lhe disse que Colin e eu o colocamos em um pedestal alto quando éramos colegas de classe. Não tínhamos muitos de nossos colegas de classe em nenhum tipo de pedestal, e temo que não estivéssemos nem perto de um pedestal na estimativa deles. E o que aconteceu foi que ele começou a me dizer que estava errado sobre santuário, que estava errado sobre a justiça pela fé, que estava errado sobre todas essas outras coisas. E então ele me disse, e que estava errado sobre a idade da Terra. Você sabe que a maioria dos nossos cientistas e teólogos hoje acreditam que a Terra tem milhões e bilhões de anos. Até o vice-presidente da Conferência Geral, Hamill, disse que havia morte antes de Adão e Eva virem ao mundo. Não é o que minha Bíblia diz. Pecado. A morte vem pelo pecado. E ele foi vice-presidente da Conferência Geral e, anteriormente, presidente da Andrews University. Eles são os tipos de homens que ascendem a altas posições em nossa igreja. O editor do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia sempre se perguntou por que não foi de grande ajuda para mim. Raymond Cottrell acreditava na mesma coisa e a proclamou antes de morrer. E então, estamos vivendo em tempos terríveis, quando traidores da verdade, das doutrinas de Deus, têm estado em posições muito influentes em nossa igreja. Não dei muita atenção a isso. Eu estava sentado e o pastor Basham, eu estava trabalhando no Hospital Adventista de Sydney, veio. E eu sentei porque ele era um parente, tio de Cheryl, e nós conversamos, e de repente ele disse a mesma coisa para mim. Ele disse: Russ, estou muito preocupado com Avondale. Eu estava muito ocupado me acomodando e corri novamente. Tive que subir para fazer meus deveres no hospital. E então, de repente, uma enfermeira me entregou um bilhete.
Era do pastor J.W. Kent, o primeiro presidente da conferência. Nós, como meninos de 6 ou 7 anos, lembramos. E ele disse: "Eu sei que você é um médico ocupado, mas se você tiver um momento para gastar, eu estou no hospital." Ele estava na casa dos 80 anos. Achei que ele só queria uma visita de doente. Ele não queria uma visita de doente. Ele queria me contar sobre suas preocupações com Desmond Ford e o Avondale College. E ele disse: "Olha, você é um jovem. Eu tinha 40 anos na época. E eu não achava que eu era tão jovem assim. Mas olhando para trás agora, eu sei o que ele quer dizer. E o que ele quis dizer. E todos vocês, de 40 anos, são apenas garotos. E as moças são meninas." E ele me disse: "Precisamos de rapazes como você, para ficar conosco, com esses velhos ministros." Então eu subo. O Senhor tinha algo em mente para Russell Standish. Eu posso ver isso agora. Eu vou a um casamento na Igreja Memorial de Avondale. Eu encontro o pastor O.K. Anderson, o irmão de Roy Allen, que tanto desonrou nossa igreja com o caso Barnhouse Martin e questões sobre doutrina, mas um tipo diferente de pastor que defendia poderosamente as verdades de Deus. Nós tivemos uma conversa social, e então nós pudemos ver o Avondale College cerca de 1 quilômetro acima da estrada da Igreja Memorial, e ele disse, de repente ele ficou sério, e ele apontou para a faculdade. Ele disse: "Russ, isso quebraria seu coração se você soubesse o que Desmond Ford está ensinando lá em cima." Eu comecei a prestar um pouco de atenção. E então veio o pastor Llewellyn Jones. Agora, se você quer um nome mais galês do que Llewellyn Jones, eu não sei onde você o encontraria. E eu o conhecia como um pastor fiel. Sua esposa estava doente. Em Melbourne, ninguém estava chegando ao diagnóstico. Ele disse: "Se eu a levar para o Hospital Adventista de Sydney, você vai cuidar dela e descobrir o que há de errado com ela?" Bem, nós cuidamos disso. Descobrimos qual era o problema dela e estava correto. E quando ele se acalmou, porque amava sua esposa, ambas as quais estão agora, é claro, mortas, todas essas pessoas estão. E ele me disse: "Você tem lido os artigos sobre Daniel? Escritos por Des Ford no South Pacific Signs of the Times." Eu disse: "Oh, eu os vi, mas não tive tempo." Ele disse: "Eu escrevi sobre eles. Você leria?" Quando li, não pude acreditar. Eu te digo, 1844 não valia um biscoito, não mais um biscoito. Bem, de repente, eu me tornei parte do grupo. Eu me tornei o que eles chamam de Concerned Brethren, irmãos preocupados. Eles são chamados de CBs na Austrália até hoje. Embora eu deva admitir que quando o falecido Ernie Steed, que morreu há apenas 2 dias, saiu e pregou na igreja Wurundjeri e o pastor Burnside estava participando, e ele saiu e disse, com um brilho nos olhos, o pastor Steed disse ao pastor Burnside: "Você é um daqueles CBs terríveis que ele era." E o pastor Burnside olhou nos olhos dele e disse: "Certamente não. Eu sou um DB, um irmão enojado." E eu lhe digo, aqueles velhos australianos tinham uma certa centelha. Eles eram coloridos. E eles foram um momento muito emocionante. Eventualmente, nós levamos Des Ford de volta. 16 de nós. Eu ainda não era um ministro ordenado. Eu era um leigo. Nunca sonhei que seria ordenado para o ministério. Mas eu fui junto. 11 ministros ordenados, 5 leigos. E nós falamos diante de 20 pessoas, incluindo 10, a liderança da divisão e presidentes de sindicatos, os professores universitários e todo o resto. Nós apresentamos nossas preocupações. Pastor Basham, tio cunhado de Colin, apresentou a justiça pela fé, em sua pureza. Pastor Burnside, a mensagem do santuário em sua pureza. Então me pediram para falar sobre a idade da Terra. E eu não preciso te dizer. Eu sei quantos anos a Terra tem. É uma aproximação. Tem aproximadamente 6.000 anos. Essa é a idade da nossa Terra. Eu não estou chutando. Eu sei. Porque temos a palavra de inspiração. A irmã White, 43 vezes diz 6.000 anos. 42 vezes, quero dizer. 41 vezes ela diz 4.000 da primeira vinda, o que significa a mesma coisa, efetivamente. E então, uma vez ela diz, são 2.500 anos da criação até Moisés começar a escrever a Bíblia. E então, outros 1.600 anos até João terminar de escrever a Bíblia. Então, são 4.100 anos, cerca de 100 depois de Cristo. E isso está dizendo exatamente a mesma coisa em outros termos.
E então, o pastor Frank Braden assumiu a alegação ridícula de Desmond Ford de que havia milhões de erros na Bíblia. Milhões de erros? A Bíblia contém apenas aproximadamente 3/4 de 1 milhão de palavras. Agora, se dissermos que ele quis dizer com milhões, 2 milhões, ele deve ter querido dizer pelo menos 2 milhões. Isso significa que há cerca de 3 erros para cada palavra na Escritura. Eu lhe digo, se é isso que sua Bíblia é, pegue-a, não a coloque na lata de lixo. Isso seria um receptáculo bom demais, a lata de lixo, para esse livro. Seria um livro tão vergonhoso, inútil e idiota. E o pastor Braden teve que abordar esse assunto. Estou tentando lhe dizer na frente de todos esses pastores. E não foi abordado sem grande paixão. Aqueles ministros. Ainda consigo ver o velho pastor J.W. Kent, o orador mais maravilhoso que já ouvi. Ele veio do interior de Nova Gales do Sul, onde falam com um sotaque forte, mesmo para os padrões australianos. Ele foi o orador mais brilhante que já ouvi na minha vida na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nenhum igual. Nenhum igual. E ele tinha 86 anos. Ele não tinha perdido tudo isso. Ele viveu até os 93. E ele caminhou até Desmond Ford. Ele estava tão exercitado. Ele levantou sua Bíblia e disse: eu morro pela certeza deste livro, mas eu não derramaria um único glóbulo do meu sangue por todos os cés. Mas e talvez que você nos deu hoje? Foi eletrizante. Eu te digo, aqueles velhos pastores não se acovardaram. Mais tarde, ele se levantou novamente para Desmond e disse: Desmond, eu defendi a preciosa mensagem adventista contra ministros de todas as cores e de todos os matizes. Ele não quis dizer cor física. Ele quis dizer denominações, diferentes persuasões. Eu nunca sonhei, ele disse, que nas horas do pôr do sol da minha vida, eu teria que defendê-lo contra o ministro ordenado com credencial da fé adventista do sétimo dia. Eu lhe digo, houve faíscas naquela reunião. Louvado seja Deus, eu fui o primeiro. Estou lhe contando em primeira mão o que aconteceu naquela reunião. E lá sentado estava o pastor John B. Keith. Ele e Burnside, homens fiéis, ambos neozelandeses. Eu lhe digo, alguns desses neozelandeses defendiam a fé. Amém. E o pastor J. B. Keith era o presidente de união mais piedoso e maravilhoso com quem já trabalhei. Homem maravilhoso de Deus. E ele geralmente estava no controle de seus movimentos. Ele era um orador lento e deliberado. Ele foi criado na fé dos irmãos de Plymouth, na Nova Zelândia. Mas aos 19 anos, ele e sua mãe aceitaram a preciosa fé adventista. E Ford estava trazendo de volta todo esse lixo, você sabe, uma vez salvo, sempre salvo, e esse tipo de coisa que os irmãos de Plymouth não são realmente conhecidos aqui, é muito mais conhecido na Austrália e Nova Zelândia, trouxeram para sua fé. O tipo de coisa evangélica, religião fácil, de sempre. E quando o pastor Keith ouviu isso, seu coração se comoveu. E de repente ele disse, Desmond, quando eu era um jovem de 19 anos, e ele estava chorando, eu nunca pensei que veria isso passar por seu velho rosto. Ele disse, quando eu era um jovem, deixei a densa escuridão do Plymouth Brethren-ism, pela gloriosa luz do adventismo do sétimo dia. E você ousa trazer isso de volta como uma nova luz para a nossa igreja? Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria que tivéssemos um vídeo de tudo isso. Isso os eletrizaria. Bem, quando foi concluído, a divisão ficou com uma decisão. O que eles vão dizer sobre isso? Sabíamos que eles não eram favoráveis aos antigos pastores. Eles eram apenas homens de uma era passada. Sim, eles tinham autoridade em seus dias, mas agora estavam fora de sintonia. Veja bem, mas eventualmente eles publicaram seu relatório. E foi o relatório mais condenatório que já li. Aniversário de 30 anos este ano, esse relatório disse: não sou eu quem disse isso, mas o que ele dizia é que aceitamos a apostasia de Desmond Ford aqui nesta divisão. Agora você sabe por que estamos liderando a Conferência Geral pelo nariz com nossa apostasia e forçando-os na Conferência Geral de 2000 em Toronto e na Conferência Geral de 2005 em St. Louis, como eu disse antes. Para aceitar as doutrinas mais apavorantes e a tola Conferência Geral aqui em cima,
tem a ousadia de votar no que a divisão do Pacífico Sul está exigindo. É aí que está o poder na Austrália hoje e é tudo para a apostasia. Não está aqui em Silver Spring. Eles deveriam levar isso para Sydney e colocar a Conferência Geral onde está o poder e mostrar onde eles estão seguindo. Bem, o que aconteceu foi que eles disseram que o Dr. Ford havia habilmente mostrado aos pastores seniores, como eles os chamavam, que suas apresentações eram autenticadas com base em adventistas. Ouçam isso. Autores e acadêmicos adventistas. Bem, é verdade. Ele estava tão derrotado, mesmo sendo a mais rápida que você já ouviu falar, mas ele não conseguia se levantar contra os simples, assim diz o Senhor do passado antigo. Então, ele foi reduzido a dizer, bem, se eu sou um herege, então era isso. E seria um teólogo adventista americano ou um escritor adventista americano. Bem, não estamos interessados em teólogos ou escritores americanos ou teólogos de qualquer outro país. Queremos o claro, assim diz o Senhor. E então, eles disseram que o problema com os pastores seniores é que eles não estavam cientes do movimento na teologia adventista nos anos atuais. O problema era que eles estavam muito cientes disso. Quero dizer que aqueles velhos pastores venceram todas as rodadas. Foi-nos prometido que as fitas estariam disponíveis. Não foram os antigos pastores que não queriam as fitas disponíveis. A divisão proibiu e nunca mais ouvimos essas fitas. Porque eles sabiam que Ford foi derrotado, ficando absolutamente sem palavras. Abrangentemente. Porque ele não tinha a palavra de Deus. Estamos realmente frustrados. Temos apenas 5 palestras e precisamos de cerca de 50 ou 100. Mas posso dizer que alguns anos depois disso, Russell e eu estávamos juntos com 10 ou uma dúzia desses homens fiéis. E de repente, eles se voltaram para nós. E eles disseram, rapazes, estamos na casa dos 40. Como Russell disse naquela época, rapazes, em breve não estaremos vivos para exercer nossas vozes. Você nos promete que não deixará a chama da verdade morrer quando formos colocados sob o gramado? Russell e eu prometemos solenemente àqueles homens. De fato, foi uma promessa a Deus, não apenas aos homens. Nós dissemos a eles o melhor que poderíamos fazer. Nós manteríamos aquela chama da verdade viva. Russell e eu não temos intenção. As pessoas se perguntam quando eu vou me aposentar ou quando ele vai se aposentar. Escute, nós não temos intenção de nos aposentar. Enquanto o Senhor nos der força e voz, continuaremos a apresentá-la e apontar a apostasia perversa que Satanás trouxe para esta igreja, porque almas estão em jogo. E espero que vocês abram suas bocas, que vocês peguem suas canetas e as expressem.